Primeiramente, é um prazer estar aqui hoje. Tá? A gente, na verdade, sempre buscou estar perto de pessoas com conhecimento que vocês têm, né? Essa bagagem que vocês têm já de mercado. Você falou 34 anos, Renata, aqui 24 anos. Fora. E 17 não é 30 dias também, viu? Fica o recado aí, Então a gente fica muito feliz em poder participar disso tudo e estar perto de vocês, né? Sou Leonardo, conhecido como Léo Automarcas, na minha cidade, São Luís do Maranhão. Estou com 17 anos, minha loja própria. Só que eu comecei na atividade de carro com 15 anos. 15 anos? 15 anos e passei pela toda a jornada descrita, né? Uhum. Assessorei vendedores, depois fui consultor de vendas. Com 19 anos fui gerente de uma loja, cuidando de uma turma com 30, 40 anos de idade. Então eu tinha que subir a régua para poder botar essa galera em linha, que não é fácil, né? Você responder para alguém bem mais novo. Conseguiu o respeito, né? Isso. Então, com 19 anos fui gerente de loja. E de 20 para 21, a loja que eu trabalhava, que era do meu tio, ele resolveu mudar de atividade e aí eu fiquei perdido, né? Ficou sem emprego, perdeu sem emprego. Então, abriu portas para ir trabalhar em concessionárias e eu falei, não, eu vou tentar carreira solo. Apesar de ter 21 anos, tentar carreira solo. Fiquei 3 meses no mercado, à deriva. Nessa, o Renatão tá pensando assim, por que eu não conhecia esse guri nessa época aí, né? Trouxe pra mim, né, Renato? Passou perto, hein? Passei 3 meses na deriva totalmente. Deriva que eu digo assim, que foi um tempo que me deu muito tempo para pensar em saber o que fazer. Então, eu fui pro mercado, mas no mercado totalmente, como é que pode se falar? Sem regras, né? Que é o mercado aberto, né? Comprar e vender carro de forma autônoma. Tipo, hoje o nome é bonito, né? Personal Car. Personal Car, que mudou a regra. Na época era o quê? Picareta no carro. Comprar e vendia carro, né? E nesses 3 meses eu consegui comprar, sabe quantos carros? Nenhum. E vender também, nenhum. Não comprou nenhum, não vendeu nenhum. Nenhum. Porque como eu comecei minha jornada em loja... Não tinha internet, no ambiente de loja, naquele ambiente de estar vivendo, ter horário para entrar, ter horário para sair, ter fazer o checklist do dia a dia, como seria feito. E quando eu fui para o mercado aberto, que era a rua, eu me senti totalmente perdido e não consegui desenvolver nada. E eu falei, cara, é o seguinte, eu tenho um capital hoje para 2 carros e eu vou arriscar, vou montar meu negócio, com 2 carros que seja, mas eu vou montar. E assim foi criado o nome Automarcas, assim eu criei minha loja. Pensei primeiro, fiz um estudo de mercado, imagina, há 17 anos atrás, um estudo de mercado do nosso ramo era muito difícil fazer, pra saber onde abrir. Não tinha Google, não tinha podcast, não tinha nada, então eu falei, vou fazer um estudo de mercado aqui e vi, cara, eu acho que eu tenho que ficar perto dos grandes. E quem era o grande na época? Aqui a Dom Vel, Renata aqui na época já era a pessoa que tomava conta da empresa, então eu falei, cara, eu vou pro lado dos grandes. E aí encontrei um ponto do lado, lá na avenida que eu estou hoje. Do lado de uma das lojas, que na época o Renato tinha... Uma das 7 lojas. 7 lojas, né? Do grupo. Então eu falei, cara, eu vou pro lado dos grandes. Aí quando eu falei, deu start, aluguei o ponto do lado, todo mundo, rapaz, Leonardo é louco. Tem dinheiro para comprar 2 carros e botou maior grupo de loja do estado. Eu falei, mas meu pensamento era outro. Meu pensamento é hoje... Eu vou captar tudo que não der para ele, eu vou captar para mim. E vou aprender de longe o que eles fazem que dá certo. Quando eu vi o movimento deles, eu fazia o meu movimento. Sim. Na crise de 2008, eu vi o movimento dele de queimar os carros. Foi 2008? Sim. Isso. Foi 2008. Redução do IP. Eu vi o movimento deles queimando os carros, eu falei, pô, eu tenho que estar junto. Isso, muito depois, as outras lojas foram fazer isso e tomaram o prejuízo que tomaram na época, né? Então, eu falei, tinha recém começado. Um ano e pouquinho. 2008. Já pegou um desafio, né? Já peguei o primeiro desafio, que foi esse. Então, eu fiz meu estudo de mercado, vou pro lado de uma grande... Muitas lojas quebraram nesses... Muitas. No Brasil, né? Não foi só aqui em Curitiba, né? Lá, imagino que muitas lojas. E eu falei, fiz meu estudo de mercado, vou pro lado próximo a uma loja grande, vou ficar do lado, vou aprender o processo, vou olhar como funciona o processo de uma loja grande, porque aí já baseio para minha loja, apesar de ser pequena, e comecei a desenvolver. Crescendo devagarzinho, o ponto foi ficando pequeno, expandi para outros bairros da cidade, São Luís, né? Fui para abrir mais 2 pontos. E depois crises,
tempos bons, tempos ruins, eu entendi que era melhor concentrar todas as minhas lojas em um lugar só, porque eu entendi que eu não tinha uma gestão tão eficiente para ter 3 lojas, não conseguia nem viver mais, né? A gente não consegue viver com 3 lojas porque não existia um autoconf, não existia os processos que são tão bem feitos hoje naquela época. Então eu entendi que eu devia concentrar e assim eu fiz. Então hoje já tem 8 anos que eu concentrei todas as minhas lojas, né? Um ponto só, que a gente tem hoje 5 mil metros quadrados de loja. Entendeu? Eu tive o prazer de ir lá conhecer. Você foi visitar a gente, me deu a honra. E não para de expandir, né? E a gente, o pessoal costuma dizer, rapaz, quando termina a obra, eu falei, aqui não é para terminar, porque quando a gente termina uma obra, a gente fica acomodado e a gente acha que a gente não tem que crescer mais, que tá bom demais. Então, eu fico lá olhando para aquela obra ali e fico dizendo, não, eu tenho que terminar, eu tenho que crescer, tenho que evoluir. Então, o gesto é uma injeção para a gente poder prosseguir. Então, a gente tem 5 metros quadrados. No tempo habitual, normal do mercado de compra, a gente tinha uma média de 120 carros. Hoje, com o mercado, com a dor da compra, tá grande, então a gente está com um estoque um pouco a menos. E estamos nessa jornada aí, Rodrigo. Tentando fazer as coisas acontecerem.